Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho na semana que passou. Foi uma semana bastante intensa com dois países, né? Aqui vocês podem ver, se vocês repararem no cenário aqui atrás, são uma série de ânforas ou talhas, né? Eu tô aqui na sala de talhas da herdade do Rossim. O Rossim é uma vinícola que promove todos os anos o Amphora Wine Day, que é uma exposição, uma mega degustação de produtores de vinho em taça, sempre depois do dia de São Martim, que é comemorado no dia 11 de novembro. A data de São Martinho é a partir daí que os produtores que fazem vinho em ânfora, com a DOC ânfora inclusive, podem abrir as suas ânforas daquele ano. Esse ano coincidiu, o evento foi exatamente no mesmo dia do santo, e o que acontece, assim, nesse dia, os produtores aqui do Alentejo, eles abrem as suas ânforas, e tem um evento que eu adoro, é um evento de rua, em que eles vão passando de casa em casa, de adega em adega, provando os vinhos, né, que foram elaborados naquele ano. Né? Isso une a cidade, tem uma série de cantorias, une os vilarejos, né? São pequenos vilarejos. É muito gostoso ver essa festa, eu vim participar dela e principalmente vim participar desse evento que cada ano está maior, seja em número de participantes, seja em número de vinícolas, né? E eu provei vinho em ânforas, não apenas aqui do Alentejo, de Portugal, mas também de outras regiões portuguesas. Provei da Geórgia, claro, né? Que é onde tudo começou. Provei da Espanha, provei de vinhos de vários países e é muito interessante ver o caminho que o vinho ânfora vem seguindo conforme a filosofia, não apenas de cada país, né? Na Geórgia é muito claro o estilo da ânfora deles, mas também o estilo de cada produtor. Eu gostei muito e em breve eu vou escrever sobre isso. Sobre as demais notícias dessa semana, eu vou começar com a Levan Filosofia, que é a coluna que eu escrevo ali no Paladar, e eu escrevi sobre um pouco da avaliação nacional dos vinhos, que é uma mega degustação que acontece lá no sul. Aconteceu no dia do grande tornado na região sudeste, então eu fiquei sem luz, eu não consegui acompanhar online toda a degustação, culpa das mudanças climáticas, vamos dizer assim. Um vento naquela velocidade não é nada comum onde eu estava, mas e depois eu acompanhei no canal do YouTube da própria ABE, que é a Associação Brasileira de Enologia, essa degustação. E o que é essa degustação? Ela reúne as 16 amostras que, segundo os enólogos que degustaram os vinhos do ano, são as mais representativas daquele ano. E a gente prova esses vinhos. O que eu propus colocar na coluna do Paladar é um pouco uma discussão de como a safra é cada vez mais importante para quem acompanha o mundo do vinho. Tinha uma época, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, que as safras, trabalhar em vinho, né, que as safras europeias faziam muita diferença. Né? Um vinho de um ano, sei lá, 1990, em Bordeaux é muito diferente do que um 91, do que um 92, que o clima importa muito. E a gente via no que a gente chama de Novo Mundo que a importância do clima era muito menor. E agora, cada vez mais, o clima é sim um fator que a gente tem que acompanhar se a gente quer entender como é o vinho daquele ano. Então, assim, essa avaliação de vinho brasileiro, eu falei um pouco dos vinhos brasileiros, mas também estava chamando a atenção de como é que a safra importa, né? Você tem no Brasil aqueles anos quentes, que você sabe o estilo de vinho que vem, principalmente lá da região sul, né? Que muitas vezes chove no verão, e aí o vinho tem um estilo, e quando o vinho é mais seco, quando o ano é mais seco, o vinho acaba tendo outro estilo. Então, essa foi a discussão que eu fiz lá na coluna, e eu aproveito essa questão de mudança climática ou de aquecimento global, como cada um quiser chamar, para falar do relatório da OIV. A OIV é a Organização Internacional da Uva e do Vinho, que publicou o relatório dele essa semana, e na qual o mundo vai ter uma produção de vinho a menor nos últimos 60 anos. É muita coisa você pensar que o mundo todo cresceu, o número de vinhedos cresceu, a área plantada e tudo mais, mas tem uma queda de produção. E tem uma queda de produção exatamente por fatores climáticos. 2023 foi um ano muito atípico, né? Tipo, a Grécia teve uma queda de produção muito grande, é o país que
vai ter uma maior redução na produção, né? A França, esse ano, vai como primeiro produtor, porque a Espanha e a Itália, que são os países que disputam com a França, a liderança na produção de vinhos, também tiveram problemas pelo clima e tem uma produção menor, né? E na estimativa da OIV, esse ano devem ser produzidos entre 241 e 246 milhões de hectolitros de vinho. Outros temas da semana. Das degustações, primeiro foi a semana do Jerez, que foi o tema que eu comentei com vocês no vídeo da semana passada, então tiveram uma série de degustações, eu queria ter participado de mais degustações do que eu consegui, mas o que eu destaco foi uma super, hiper aula deliciosa com a Gabi Frison. A Gabi, ela é apelidada de a louca do Jerez, ela é realmente apaixonada por esse estilo de vinho e ela explica o Jerez de uma maneira muito didática, então é sempre muito, muito gostoso ouvir a Gabi falar, você sempre aprende mais, e claro, provando o Jerez. Mas ao longo da semana tiveram diversas atividades, e o Bernardo Pinto, que é o embaixador do Jerez, até o último dado que ele estava divulgando, o Brasil está o terceiro país em número de eventos na Semana do Jerez, o que mostra um crescimento muito grande, então estamos de parabéns. Além disso, eu participei de uma degustação que eu adorei lá na Anima Vino, que foram 13 vinhos, 13 champanhes de pequenos produtores, né? E aí você vê a característica de cada um, a proposta de cada produtor, né? Que é uma tendência ali da França, na região de Champagne. Quem antes vendia uvas para as grandes também gosta de ter um vinho próprio, né? Um vinho para chamar de seu. E foi um esquenta de uma degustação exatamente com pequenos produtores que a Anima Vino vai fazer no final de semana de 24 e 25 de novembro, para quem quer conhecer esse estilo de borbulhas, né, de pequenos produtores. É interessante, eu recomendo. Além disso, teve uma degustação, tiveram duas outras degustações, uma foi um almoço que eu fiz com o Sérgio Cazé, que é o principal enólogo da Trapiche. A Trapiche é uma das grandes vinícolas da Argentina, sempre interessante ver, eles estão com uma nova linha de vinho, né? Tem um Chardonnay lá que eu gosto muito, então assim, muita coisa legal para provar. E teve também uma degustação do Sacramento. O Sacramento é uma vinícola na Serra da Canastra, lá no Brasil, fez um Syrah de poda invertida, ou poda de inverno, muito interessante, aí começou a ficar conhecido. E ele tem uma ideia, o Jorgito é uma pessoa que quer fazer coisas aí no mundo do vinho. O Jorgito é o proprietário, e ele então agora apresentou espumantes, então foi bem legal essa degustação. E por fim, eu queria falar, fechar aqui falando um pouco do Guia dos Vinhos. O Guia dos Vinhos continua aí, vendendo bem, graças a Deus. E aí, dessa vez eu dei uma entrevista falando do guia para a Band News FM. É muito diferente essa coisa, né? Realmente a jornalista virando fonte, mas falando do guia, e foi muito legal dessa entrevista. É isso, acho que essas são as principais notícias da semana e espero, né, boa semana para todo mundo, bons vinhos e até a próxima semana no Brasil. Obrigada.